Estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com a jornalista Úrsula Vidal, que é secretária de Estado de Cultura. Secretária, lhe perguntava no bloco passado sobre a questão da Feira Panamazônica do Livro, que a senhora já disse que será itinerante também, que vai tomar conta do Estado, e do Festival de Ópera do Teatro da Paz, considerado um evento elitista, extremamente elitista, mas que também agora tomará conta do continente chamado Pará. Mauro, a gente quer contar com a compreensão das pessoas nesse primeiro ano de que nós vamos inaugurar uma maneira diferente de fazer, mas não vamos conseguir chegar nos 144 municípios. A gente precisa mapear as regiões onde a gente vai conseguir chegar, onde a gente terá parceria, por exemplo, de empresas, parcerias de prefeituras, porque é caro, a nossa logística é cara, mas evidentemente nós vamos sair. A Feira Panamazônica do Livro, ela já acontecia em salões. Então já aconteceu o Salão do Tapajós, que era o salão em Santarém, em Marabá. Ela acontecia, mas sempre nessas as famosas cidade-polo, né? Que são essas cidades-polo das regiões de integração, que antes eram mesorregiões, agora regiões de integração numa nova configuração da divisão, digamos assim, por vocações, por rios que entrecortam essas regiões, que ficou até mais inteligente. Mas o que nós não vamos deixar de usar os espaços, as casas, digamos assim, o georreferenciamento que a gente tem nos eventos. Ela vai continuar acontecendo em Belém, por exemplo, a Feira do Livro das Multivozes da Amazônia. O Festival de Ópera do Teatro da Paz vai continuar acontecendo também durante um período no Teatro da Paz. Agora, o que a gente vai não prolongar. Primeiro, as montagens não precisam ser tão caras, a gente pode fazer parcerias com outras casas que são teatros grandes, como o Teatro Amazonas. Ver o seguinte, como é que fica menor o custo se a gente trouxer uma ópera que já foi montada? Porque tem um custo de cenografia, um custo de figurino, né? Fazer parcerias com profissionais. Nós já temos profissionais muito bem preparados no estado do Pará, não só porque tiveram essa interface e conviveram muito com grandes profissionais que montam óperas no mundo todo ao longo desses 20 anos, mas também porque eles são formados pela Fundação Carlos Gomes, porque eles são formados por outros espetáculos que trazem uma tecnologia aplicada para cá. Então, nós temos uma mão de obra. Mas, evidentemente, que é sempre importante a gente trazer pessoas que atuam em outros lugares, porque a troca de informações é sempre muito rica. A ideia é que nós façamos num caminhão palco apresentações, mas o mais importante de tudo, Mauro, isso é basilar para a nossa política pública de promoção social por meio da arte, educação e cultura. Nós não vamos fazer uma política de eventos localizada no calendário, na agenda. Vai lá no calendário e marca 5 dias. Nós vamos fazer uma política de programas desenvolvidos ao longo do ano. Por isso, a nossa parceria com a sociedade civil organizada, com associações, com coletivos, com grupos que atuam dentro de igrejas. Por quê? Porque essas pessoas desenvolvem trabalhos ao longo do ano. Então, a nossa referência não precisa ser um espaço público. Pode ser uma escola, que é uma escola do bairro, que é muito forte como referência no bairro. Pode ser uma igreja que desenvolve, por exemplo, um trabalho com teatro, com artes cênicas, com 100 jovens. Então, a gente precisa estabelecer essas parcerias, porque senão você chega, faz o evento e vai embora. E você não enraiza a política pública de desenvolvimento por meio, por exemplo, da economia criativa e colaborativa. Não adianta só você colocar uma criança fazendo musicalização num projeto, se quando ela volta para casa, ela vive num lar extremamente violento. E vai se tornar um jovem violento. Você precisa atender essa mãe, atender essa família, com crédito, que seja um crédito facilitado e desburocratizado, criar arranjos produtivos locais. Secretário, as editoras que dominam a Feira do Livro aceitam ir para o interior do estado? De que forma a senhora vai levá-las? A gente está construindo, Mauro, vamos lá, a gente tem um mês, né? Aí nesse mês a gente já teve a Semana Cabana, a gente está construindo esse pré-amar de carnaval com parceria com várias prefeituras, porque a gente vai potencializar isso no interior. Também a Secult vai entrar como parceira em vários carnavais, são carnavais tradicionais, Curuçá, Cametá, Vigia, né, e outras cidades. A Feira do Livro, a gente está começando o diálogo com essas editoras, porque perceba, as editoras precisam entender, nós queremos vender livros, isso é muito importante, o estímulo à leitura, mas nós queremos resgatar esta visibilidade para as pessoas que trabalham a cultura, a oralidade, para diversas bibliotecas comunitárias que existem no estado inteiro e que precisam ser potencializadas no seu estímulo à leitura, no contraturno da meninada que vai para lá ler, que tem contação de história.
A gente precisa apresentar os nossos escritores paraenses para esse estado inteiro, que tem pouca visibilidade, capacidade de circulação com as suas obras. Essas obras não fazem parte do currículo escolar de muitos municípios e são obras que falam da nossa história, que falam do nosso jeito. Paulo Freire, aquilo que a gente entende que é essa educação transformadora. Porque a educação que está dentro do território, que fala a língua do território, que fala dos ciclos, por exemplo, que são os ciclos de sazonalidade. Tem certas regiões onde a criança frequenta de maneira diferente a aula porque auxilia os pais dentro do processo produtivo ou porque tem muita chuva e é difícil. Então, tudo isso a gente precisa entender, a gente precisa racionalizar. Então, evidentemente que as editoras são extremamente parceiras, porque nós precisamos das editoras para realizar, do mesmo jeito que as editoras precisam da política pública para disponibilizar o seu imenso acervo de venda, né, de produção literária, mas nós precisamos do seguinte, olha, nós estamos juntos e estamos aqui no capacete azul da ONU. Nós precisamos salvar vidas. Então, como é que a leitura, a literatura, a produção literária pode estar junto nessa imensa missão que nós temos? Porque não é uma feira de negócios, é uma feira de promoção social. Secretário, alguém diz que acaba as taxas inviabilizando muita manifestação cultural. Nós temos aqui o gasômetro, nós temos o Margarida Esquivazapa, nós temos lá o Maria Silvia Nunes, nós temos o Valdemar Henrique, muitos teatros que acabam ficando ociosos por taxas cobradas talvez com preços que inviabilizem esse tipo de manifestação. Tem alguma política específica para isso? Vamos fazer uma política de editais assim que nós tivermos tempo de deixar... Porque essa construção precisa ser democrática. E isso também é uma marca que a gente está imprimindo, Mauro. A gente está fazendo escutas. Nós tivemos um encontro numa sexta-feira, a coisa de 2 sextas-feiras, 15 dias, o encontro de uma chuva diluviana, 6 horas da tarde, no gasômetro, para apresentar a equipe da Secult para a cena cultural, para as fazedoras e fazedores de cultura. Fizemos uma transmissão ao vivo pelo Facebook, noticiamos isso, divulgamos isso ao longo da semana para chamar as pessoas. Nós achamos que ia dar umas 50 pessoas em função da chuva. Tinham 500 pessoas lá dentro. E as pessoas muito dispostas a fazer junto. Dizer o seguinte, onde for preciso, a sociedade civil vai cobrar, mas a gente quer fazer junto. Então, a própria política de edital de credenciamento, a gente está desenvolvendo agora para que a gente possa disponibilizar a pauta, para que a gente possa fazer essa composição das nossas agendas com artistas que se credenciam para dizer por que escolheu fulano e não escolheu Beltrano. A gente vai fazer por forma digital. Não deu para fazer no Belém Cabana, por razões óbvias, era a primeira semana de trabalho. E nem para o Carnaval, porque o edital precisa de tempo para ser construído, para ter transparência e esse acompanhamento popular. Mas vamos fazer dessa maneira. E, evidentemente, Mauro, a gente quer casas vivas, vivas de gente, vivas de arte. Marujada em Bragança, Sairé em Santarém, que também há uma reivindicação antiga, são manifestações tradicionais que movimentam muita gente. De que forma a Secult vai atuar nessa? De todas as formas, com literatura, com a música, com as artes cênicas, com todos os programas que a gente desenvolve nessa parceria com os municípios. Porque, veja, Mauro, nós não queremos chegar... chegou um projeto da Secult. Não, no município já não tem um projeto forte? A Secult é parceira do projeto forte. A gente não precisa ficar inventando a roda. Nós temos esses 4 pilares que são centrais, fora a Semana Cabana, que ela sim é muito localizada, mas também com política pública de enraizamento e espraiamento por Belém, por conta da questão do movimento ter acontecido em Belém. Mas o Cultura Presente, o Festival de Ópera do Teatro Itinerante da Paz, a Feira do Livro das Multivozes da Amazônia, e o Pré-Amar são, digamos, os nossos guarda-chuvas centrais por onde a gente vai se articular com essas prefeituras para potencializar essas manifestações que já acontecem. A gente não precisa sair do calendário, a gente só estende isso para programas que aconteçam ao longo do ano, fazendo essa articulação com a sociedade civil. Voltando rapidinho ao patrimônio, que eu lembrei agora, começaram a mexer ali no Palacete Faciola e a coisa parou. Isso está em algum projeto? Nós tivemos com o promotor Newton Gurjão, porque é o seguinte, o orçamento da Secult é um orçamento muito diminuto, muito. Nós temos pouquíssimos recursos para fazer investimentos esse ano. Então, nós estamos construindo com o promotor Newton Gurjão, que foi absolutamente sensível, solícito. A gente está construindo um TAC para que nós comecemos a fazer em 2020. Ele está com todo o escoramento necessário para não causar nenhum tipo de... A chuva não vai derrubar. Não.
Não, porque ele está bem escorado. Mas ainda assim, ao longo deste ano, nós vamos reforçar essa estrutura. Mas ele está bem escorado. Assim, foi um trabalho bem feito de manutenção daquilo que ainda estava preservado. A estrutura dele não está... Ele está muito feio por fora, mas por dentro ele é uma estrutura que está bem preservada, entendeu, Mauro? Mas ele, evidentemente, é um projeto de mais de 10 milhões de reais, que já tinha uma verba destinada para iniciar. E o que a gente está pensando é o seguinte, vamos deixar para 2020, porque a gente orça isto com emendas parlamentares para que a gente não fique parando o projeto. E não passa nenhuma ideia de... Para lá é o MIS e o DEPAC. Incluir a iniciativa privada nessa recuperação? Em tudo, em tudo. Bom, a gente primeiro vamos acessar esses editais, vamos atrás do Fundo Amazônia, vamos atrás do Fundo Unicef, vamos atrás dessas linhas de financiamento do BNDES. Nós vamos ser uma incubadora de projetos também, que são projetos de captação, onde a configuração da Secretaria de Cultura, né, como um ente do Estado, ela pode se credenciar para acessar um fundo ou uma linha de financiamento. Isso nós vamos fazer. Vamos começar uma forte articulação com a bancada paraense para conseguir emendas de bancada. Secretária, cultura gastronômica. O governador Helder gosta de falar muito da valorização da gastronomia no Pará. Qual projeto específico que existe para isso? Existe aquele centro de biodiversidade da gastronomia amazônica que iria se instalar? Era um centro global de gastronomia, né? Centro global com verba do Fundo Amazônico. Que não era do Estado. Em verdade, ele não era um projeto do governo do Estado. Era um projeto do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Sim. Que não era um órgão. E que o Estado entrou com uma área dentro do Tinga, a coisa não andou, refluiu, que a verba será perdida, é o que a gente ouve. Não teve nem verba destinada. Havia um projeto, eu inclusive tive uma conversa recentemente com o Esmeraldo, o Roberto Esmeraldo, que era uma das pessoas que estavam nessa articulação durante alguns anos, inclusive, aqui, e a coisa não andou. Nós precisamos retomar esse projeto, porque ele não é um projeto barato, é um projeto de cerca de 10 milhões de reais, mas é um projeto, eu digo assim, o centro, né, Mauro? E ele é um projeto que ele faz uma articulação muito potente com muitos centros de pesquisa gastronômica e ele coloca definitivamente Belém no roteiro gastronômico mundial. Então, ele é um projeto muito interessante, muito bem estruturado. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, digamos assim, vocacionalmente para ele, é melhor ele estar no Parque do Tinga. Precisamos conversar, por exemplo, com o secretário Irã Lima, com o subsecretário o André, que tá fazendo uma articulação, olhando mais essa questão do turismo integrado. É muito importante dizer o seguinte, ninguém vai trabalhar na sua caixinha. Todo mundo vai trabalhar integrado. Então, nós já estamos construindo um plano de ocupação dos espaços. Por exemplo, o próprio Mangal das Garças não tem aquela casa de vidro que está desocupada. Lá dentro do Parque da Residência, aquele vagão está desocupado. Aquela estrutura lateral do Teatro Gasômetro também está... Então, nós estamos construindo, estamos já com um grupo de trabalho com o SEBRAE e com a Organização das Cooperativas do Brasil, o Raiol, o Rubinho, já estamos com um grupo de trabalho em processo acelerado para a gente estruturar, inclusive, essas fazedoras e fazedores de cultura que trabalham não só com o conceito de gastronomia, mas de cultura alimentar, Mauro. Porque isso transforma o comércio dessa produção alimentar num comércio justo que considera todas as especificidades culturais desse lugar. De onde vem essa farinha? Como faz essa farinha? Como vende? Vende como atravessador ou esse produtor vende direto? E como ele vende num paneiro, com folha de bananeira, conta essa história. Então, tudo isso deixa esse produto muito mais interessante, porque ele vem com uma carga de ancestralidade. E aí, secretária, quando se fala também em gastronomia, em nível de Secult, fala-se muito em Belém. E o resto do Pará? Como a gastronomia vai despertar na região de Santarém? Como vai despertar em Bragança, em Marabá e assim por diante? Perceba, nesse momento, a gente está entendendo como é que a gente faz balões de ensaio. Porque, Mauro, a gente não pode resolver todos os desafios de uma vez. Nós precisamos, digamos assim, escolher um polígono, que esse polígono seja ali a nossa digamos assim, a nossa experiência inicial para saber se esse arranjo produtivo, essa modelagem está funcionando. Então, nós já temos um equipamento que é, por exemplo, o Parque do Gasômetro lá, né, o Parque da Residência. Lá nós temos um restaurante, lá nós temos um vagão, lá nós temos aquela área lateral do Teatro Gasômetro, nós temos um anfiteatro muito grande e lá nós temos a sede da Secult. Esse espaço já é um balão de ensaio para várias experiências de economia criativa e colaborativa com gastronomia e cultura alimentar,
com a produção de cooperativas de artesãos que não é expor a sua produção, é fazer uma produção linkada, com um diálogo, digamos assim, estético também no processo criativo com as características do lugar. Então, se a gente está no Parque da Residência, o que vai ser feito, vai exposto de miriti, ou de crochê, ou de outros tipos de materiais, ou de papel machê, por exemplo, vai precisar dialogar com as linhas arquitetônicas, que sejam maquetes, por exemplo, do teatro gasômetro, que a botânica e a arborização dialoguem para a construção dessas peças. Então, em cada lugar, o que vai estar exposto e produzido por essas cooperativas vai ter diálogo com essas características do lugar. Secretária, existe um projeto também que foi bastante polêmico na época, mas andou alguma coisa do Amazonário, um grande aquário dentro do Parque do Utinga. E que isso, de repente, poderia ser captado verba no exterior, coisa parecida, porque não era só de contemplação, mas também de estudo científico. Sim. Isso andou, está nos planos, em que estágio se encontra? Olha, Mauro, nesse momento, a gente precisa dar um tempo nas obras, sabe? A não ser, evidentemente, por exemplo, no caso do Centro Gastronômico, de fazer um grande esforço com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com o turismo, que está no escopo dessa secretaria, do secretário Irã Lima, para a gente ver o seguinte: qual é a nossa capacidade de investimento? O que podemos fazer neste ano? E o que podemos fazer neste ano dentro dessa diretriz que é absolutamente seminal, que é dos territórios de pacificação. Nesse momento amazonário, a gente vai ter pernas e fôlego financeiro para ele? Ou a gente vai pensar o amazonário já quando formos decidir o PPA, que é o Plano Plurianual, quando formos pensar na LOA do ano que vem, quando formos fazer uma avaliação da própria arrecadação do Estado, do que a gente vai ter disponibilizado para o ano que vem, porque é muito ruim criar a expectativa e frustrar as pessoas. Então, o que eu acredito é que a população está parceira porque ela está entendendo que nós queremos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor que pudermos, com a parceria da população, porque senão não gira, mas com responsabilidade. Secretária Úrsula Vidal, muito obrigado por esta primeira entrevista. Que bom. São conversas extremamente interessantes, cheias de novidades, com todo esse gás que o novo governo está chegando. Muito obrigado, boa sorte, não é? Uma missão, não que seja difícil, mas bem dinâmica e que se adequa muito bem ao estilo. O governador é ligado no 220, ele plugou todo o secretariado no 220, a gente fala assim, é esse o ritmo, vamos embora que ele está puxando a gente. Então nós estamos concluindo agora o primeiro mês, na verdade. A gente tem uma vontade, porque tem algo reprimido, a gente fica perguntando. Mas vamos fazer, faz parte do jogo. Boa sorte. Gratidão, Mauro, gratidão pelo espaço. Logo depois, Alírio Gonçalves, presidente da Beneficente Portuguesa, estará aqui conosco. Eu volto já.